Fala traders, beleza? Aqui é o Perro. Hoje eu venho dar uma dica para vocês aqui muito importante para que vocês não cometam esse erro ao traçar uma Fibonacci, tanto usando o pivô quanto usando o espelhamento. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês numa ação, tá? No gráfico diário, porque eu achei interessante esse contexto para efeito didático. Por mais que nosso canal seja de índice dólar, é só para estudo, tá bom? Que eu achei o cenário aqui interessante para a gente explicar. Eu estou no gráfico diário aqui da TRPL4, tá bom? Tem um erro muito comum que os traders cometem, que é o quê? Ver um movimento inteiro, traçar a Fibo nele e às vezes não bate no alvo, às vezes momentaneamente, depois bate, mas o cara fala, pô, mas por que não voltou, não bateu no alvo? Vocês têm que entender que, às vezes, no meio do caminho tem alguns pivôs, alguns espelhamentos que a gente pode traçar menores, que são verdadeiramente o nosso alvo. Tá bom? Posteriormente, temos as fibos maiores, que são as majoritárias. Aqui está no diário, eu vou colocar nos 60 minutos. Ó, já deixei até traçado aqui para vocês. O que você entende aqui? Ó? Ah, fez essa alta inteira aqui, fez esse topo, subiu e rompeu. Eu sempre ensino isso para vocês. Ah, vou traçar essa pernada inteira. Legal. Até porque no diário, é isso que a gente estaria traçando, ó. Isso que eu mostrei para vocês nos 60 minutos. É isso aqui, ó. Legal. Ainda está dentro do contexto? Tá. Ó por quê. Que ele ativou, rompeu, fez um pullback, segurou exatamente aqui na última retração. Tudo normal, ok, tudo tranquilo. Até porque se eu tivesse entrado no rompimento desse candle, meu stop estaria aqui, ou atrás da retração, não teria sido estopado. Ok. Ó, tá vendo? Tudo ok, dentro do contexto. Nos 60 minutos é legal que você consegue ver exatamente o que está acontecendo. Ó. Seria o primeiro alvo de toda essa pernada, seria o terceiro alvo desse pivô, teria rompido, feito o pullback, aí o cara se perde. Pô, mas olha só o contexto que muita gente vê, eu já percebi isso. O cara traçou no gráfico diário aqui, ó, toda essa pernada. Pô, rompeu, olha o tamanho desse candle, fez o pullback. No rompimento aqui desse pullback eu vou entrar. Aí o cara toma a posição aqui, ó, e acontece isso. E cai. Primeiro que já teria sido estopado aqui. Tudo bem, faz parte do jogo, né? Eu consideraria deixar um stop aqui atrás da última retração. Entendeu como está dentro do contexto? Pode ser uma repicada para continuar caindo? Pode. Aí o cara vai pensar, pô, mas por que não foi no alvo? O primeiro alvo era aqui de toda essa pernada. A pessoa fica se perguntando isso. Por que eu entrei aqui, ó, no rompimento? Tá vendo? Exatamente, é um movimento lindo, ó. Rompeu aqui, fez o pullback, começou aí, abriu o dia começando aí, depois voltou tudo. Por que não foi? Vamos entender por que não foi? Você pega para analisar aqui esse fundo, mais friamente. Qual o primeiro movimento que você tem para espelhar? Esse topo, casa com esse, basicamente. Então, todo esse topo aqui, ó. Qual pivô que você tem antes desse? Ao meu ver, eu interpreto dessa maneira. Aqui primeiro, porque esse topo aqui, ó, foi mais baixo. Então, tem esse topinho primeiro, que ele retraiu aqui, depois subiu. Então, inicialmente, a gente tem que considerar os primeiros movimentos, tanto como pivô quanto espelhamento, até o último alvo, antes de considerar os movimentos. Então, primeiro eu considerei isso e isso, para depois considerar isso e isso aqui. Tá? Vamos traçar uma FIBO aqui, ó. Já vou traçar logo no espelhamento que eu prefiro, utilizando aqui, ó. Ó, dentro do contexto do espelhamento, um gráfico de 60 minutos. Ele rompeu, fez um pullback aqui, basicamente na linha de 50% e foi para o alvo. Continuou rompendo, alvo de 100% foi. E o alvo de 161%, terceiro alvo. Olha por que segurou. Vocês estão vendo por que segurou? Era o terceiro alvo. É isso que muita gente não vê. O cara só vê essa pernada maior aqui. Aí é contexto. Tudo bem. Quem quer pegar um alvo maior, no gráfico diário, pô, sabe que tem um alvo lá em cima, né? O cara traçou aqui. O cara sabe que tem um alvo lá em cima. Ok, beleza. Tá dentro do jogo aqui. Tá fazendo só um pullback. Depois, provavelmente, pode ser que vá lá. Ou não. Mas tem gente que pega alvos menores. Tá vendo? Vou até deixar aqui, ó.
em roxo. A FIBO do gráfico diário. O cara fica esperando um alvo maior. Tem gente que faz movimento curto, teria sido estopado. Por quê? Porque não viu essa FIBO menor aqui, ó. Tá vendo? Não viu essa FIBO. Então é esse erro que eu não quero que vocês cometam. Principalmente quem está começando, tem a conta pequena, no mercado futuro, opera movimentos pequenos. Não fica contando com um alvo maior. Para no alvo menor, sai ganhando. Lucro bom é lucro no bolso. Não fica arriscando. Tá bom? Ou até mesmo, ó, esse pivô aqui, que eu falei para vocês, ó. Segundo alvo, terceiro alvo. Pô, teria ido. Por isso que eu prefiro espelhamento. Ó, a perfeição disso. Entendeu? É isso que eu tô falando, gente. Tá bom? Não cometam esse erro. E o que casou aqui? Esse alvo. Ao mesmo tempo é o terceiro alvo desse espelhamento. Qual que seria o próximo que eu falei para vocês? Antes desse. É esse aqui, ó. Casou. Bateu lá e retraiu. Tá vendo que interessante? Então, por isso que eu vou traçando aos poucos. Primeiro eu traço todos os alvos desse. Depois vou traçando o alvo nesse, para depois traçar nesse. Lógico, dependendo do contexto, do gerenciamento de cada um, quanto que você quer buscar de alvo, entendeu? Só estou ensinando para vocês não cometerem esse erro. Porque muita gente só vê o movimento maior, põe uma FIBO aqui, pô, aqui, aí beleza, o cara traça isso aqui no gráfico diário. Lindo, maravilhoso. Pô, rompeu. Só que daí o cara vai fazer o trailing stop pelos 60 minutos, por exemplo, ou se tratando de intraday aqui no gráfico futuro, o cara vai fazer isso nos 60 minutos, aí coloca nos 5 ou nos 15. Aí vê esse pullback, entra com o stop aqui. E não sabe justamente por que foi estopado. Ao entrar aqui com o stop aqui. Foi estopado porque tinha um alvo desse primeiro espelhamento. Então a lição de hoje é: analisem primeiro os movimentos menores, que são os primeiros, são os primordiais. O primeiro movimento é aquela primeira FIBO que vai ser fiel. Tá? Depois você analisa contextos maiores. Então, analise primeiro os contextos menores. A primeira FIBO que você traça aqui de todo esse movimento, tá bom? Gravem isso na cabeça de vocês. Tá legal? Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus, até a próxima.